A nossa convidada agora é a Claudir Mata, presidente do Sintero, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Rondônia. Claudir, boa tarde, seja bem-vindo ao Movimento Sindical mais uma vez. Boa tarde, prazer é nosso. Claudir, depois da luta por melhores salários, pelo aumento salarial, pelas gratificações, o Sintero ficou de lutar pela reformulação da Lei 420, que é justamente o plano de carreira dos trabalhadores em educação. Nós sabemos que a categoria vem sofrendo prejuízos por falta de enquadramento, falta de salário justo, falta de condições de trabalho, enfim, situações que a própria Lei 420 deveria definir e, infelizmente, não define. Como é que está a negociação com o governo para a reformulação dessa lei? Olha, Décio, a gente ainda está no impasse, né? Porque a SEDUC, ela criou uma comissão interna para reformular a lei e a gente está querendo, né? A gente pediu uma audiência com o secretário, que em vez da SEDUC, a gente já protocolou uma proposta de lei. Em vez da SEDUC fazer mais uma proposta, a gente gastar um tempão depois para juntar essas duas propostas, chegar no consenso de uma proposta que cria essa comissão mista, que a gente trabalhe já em cima dessas propostas para ver se a gente chega num consenso. Primeiro, porque o governo está querendo criar um plano baseado em mérito. A gente não concorda com isso. A gente tem uma discussão a nível de país nessa questão do professor ou ter aumento através de mérito. Porque se nós formos avaliar, a gente tem que avaliar todo o sistema. A nossa confederação, os trabalhadores em educação, são contra a avaliação. Mas a gente precisa criar um conceito de avaliação. E não pode só avaliar o professor, você tem que avaliar todo o contexto. Você tem que avaliar condições de trabalho, você tem que avaliar condições de trabalho lá na escola, espaço físico, estrutura. Você tem que avaliar tudo. Desde até quantidade de profissional, falta de profissional na sala de aula, você tem que avaliar um monte de coisa. Então, o nosso Estado, para ele chegar nesse ponto de conseguir avaliar todo esse contexto e ter uma nota, eu acredito que precisa de uma construção de muito tempo ainda. Isso é um processo, né? Então, a gente não foge de avaliação. Agora, nós não queremos avaliar só o profissional da educação, nós queremos avaliar o todo. Nós queremos avaliar todo o sistema, nós queremos avaliar toda a conjuntura. Então, é isso que a gente quer discutir e a gente pediu audiência com a secretária. Essa semana não foi possível, mas a gente vai insistir semana que vem para ver se a gente chega num consenso de fazer essa comissão mista, de trabalhar e na discussão, no convencimento, na proposta, nos projetos, a ver se a gente chega a um consenso nessa situação. Porque esse já é o impasse, né, que a gente está vendo na equipe da SEDUC, que a gente não concorda. Né? E que isso quer estar dentro do nosso plano de carreira. E nós precisamos reformular a 420, porque nós estamos aí com várias gratificações, tem resto de gratificação do governo passado, aquela de sala de aula ainda. Nós temos o professor que quando tira a licença perde. Nós temos o professor que está de doente, está readaptado, também não recebe. Então tem várias situações e que nós só vamos resolver isso reformulando a lei. Claudir, uma das categorias mais sofridas na educação, além dos professores, claro, são os técnicos administrativos. Aqueles que estão lá na escola trabalhando, a merendeira, a zeladora, o pessoal da secretaria, o vigia, enfim, todo o pessoal que dá suporte para que a escola possa funcionar. Essas pessoas são prejudicadas porque, além de ter o salário mais baixo, elas também não podem ter enquadramento, enfim, uma série de benefícios que a lei, infelizmente, mal interpretada, não define. Na Lei 420, vai ter essa modificação? O Sintero propõe isso? Olha, Décio, a gente propôs carreira. Existe um impasse muito grande com os procuradores na questão de mudar de nomenclatura, de ter elevação de nível para o técnico. O que nós precisamos? Nós precisamos chegar num consenso, enquadrar os profissionais por escolaridade e dar alguma valorização para ele ter carreira, porque senão não tem sentido de plano. E aí a gente não está pensando nos profissionais da educação como um conjunto de profissionais da educação, que desde aquele profissional que recebe o aluno na porta da escola, até aquele profissional que vai trabalhar com o aluno na sala de aula, que tudo aquilo é um conjunto, é uma formação. Então, é isso que a gente está discutindo. O Sintero já propôs essa reformulação na lei, que seja enquadrado de acordo com a escolaridade e o tempo de serviço. Pode ser dentro da carreira dele, pode ser, não vai ter mudança de nomenclatura, não vai mudar de cargo, não. Uma pessoa que ele quiser ser uma nutricionista, ele vai ter que fazer um concurso para ser nutricionista. Quem entrar como merendeira, ela não vai chegar a uma nutricionista. Porque isso aí muda de cargo. E isso é inconstitucional. Agora, nós estamos procurando, dentro do plano, valorizar e organizar a carreira. Isso o Estado pode fazer.
Então foi essa a nossa proposta. Esse é um problema que o governo do estado tem hoje, porque nós temos na rede, eu já disse aqui várias vezes, nas assembleias, profissionais que estão com 15 anos de casa, com a mesma função, com a mesma escolaridade, um que entra hoje está ganhando 800 e pouco, o outro que está na rede está ganhando 600 e pouco. Então isso é uma coisa que não pode ser incompatível, né? E eu vejo que nós vamos resolver isso com o plano de carreira. Então, com o plano de carreira, você vai enquadrar esse pessoal todo pela escolaridade, pelo tempo de serviço, dentro da sua função, e ele vai ter essa carreira. Bom, nas negociações do início de ano, o governo propôs um prazo até julho para regularizar essa situação da Lei 420. O Sintero trabalha com esse prazo também? Olha, a nossa proposta não pode passar de agosto. A gente precisa concluir e aprovar esse plano até final de agosto. Então, essa é a proposta do Sintero. Por quê? Porque nós trabalhamos o primeiro semestre para o governo se organizar e até fazer o estudo deles, organizar a sua equipe. A gente já tem as nossas propostas, nós já temos o nosso plano, porque isso é historicamente construído com os trabalhadores. Por que a gente não fez seminário para construir plano de carreira? Porque nós já sabemos o que nós queremos. A gente quer salário, carreira, né? Então, a gente precisa de jornada, carreira e salário. Então, isso é construído ao longo da sua vida de trabalho. Então, nós sabemos o que é que nós queremos. Nós já propusemos para o governo. Então, nossa data limite é agosto. A gente não pode passar de agosto. A Assembleia entra de recesso agora em julho e a gente vê se a gente consegue fazer essa comissão conjunta com esse cronograma que a gente está cobrando do secretário de Educação, é um cronograma de ação, porque se a gente não tem um cronograma, é uma coisa que fica infinito. Né? E a gente tem o segundo semestre passou de junho, então nós precisamos de um cronograma que a gente conclua esse plano até agosto. A questão da elevação de nível do professor é porque, como o governo passado não quis dar o enquadramento, nós entramos com ação na justiça e teve um despacho de uma juíza dizendo que a elevação de nível do professor é inconstitucional, e isso não é, já tem jurisprudência do Supremo. Então, o que aconteceu é que a gente entrou questionando o enquadramento do técnico e do professor, e a gente pediu água e foi dado vinho. Então, foi analisado no contexto errado esse processo. E aí, agora a gente está reformulando, esses planos estão todos parados, esses processos da SEAD, e vai resolver isso com o quê? Com o novo plano de carreira, que a gente não vai botar mais nível, a gente vai colocar classe, porque professor é o cargo único de professor. Então, você não muda de cargo. Você tem o professor e a escolaridade. Então, o cargo é único de professor. E o professor, quando ele estuda, ele tem ascensão no seu próprio cargo, que é o cargo de professor. Mas isso só vai ser resolvido com o novo plano de carreira. Na semana que passou, os trabalhadores em educação receberam o salário do mês de junho. Só que, mais uma vez, muitos registraram um erro no pagamento. As gratificações que eram para ser pagas retroativas a maio não foram pagas corretamente para muitos servidores. E também o reajuste não veio para todo mundo. Como é que ficou essa situação? Olha, a gente já tem hoje, Adécio, o levantamento de muitos municípios do estado. Ocorreram muitos erros na folha. Eu estive na SEAD, estivemos na SEDUC conversando. O que aconteceu? É que alguns diretores não mandaram a lotação correta. Então, como é uma gratificação de unidade escolar, ele é pago pela lotação. Então, a escola, o profissional da educação que não recebeu, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele precisa montar um requerimento solicitando essa gratificação, solicitando a gratificação e o retroativo de maio. Primeiro passo. Segundo passo, cobre do seu diretor para que ele atualize essa lotação junto à representação de ensino, para a representação de ensino atualizar junto à SEDUC. Porque se não chegar, no próximo mês o pagamento vai estar errado do mesmo jeito. Então, quem é responsável de atualizar esses dados? O diretor da escola tem que informar para a REM informar para a SEDUC. E é a SEDUC que manda para a folha de pagamento. Então, cobre do seu diretor que ele faça um documento formalizando a REM, os profissionais da escola que não receberam. Todos os profissionais lotados na unidade escolar têm direito à gratificação. Isso está na lei. A lei não excluiu ninguém, não diz que quem já recebia gratificação de primeira série não recebe. Não é como a outra lei excludente do R$200. Essa é uma gratificação por unidade escolar. Todo profissional da educação
lotado na unidade escolar, tem direito a essas gratificações. Na próxima semana, o Sintero realiza, em conjunto com a CUT, o lançamento da Jornada Nacional por Carreira, por Condições de Trabalho, enfim, por dignidade no trabalho e na educação. Como é que vai ser esse evento? Olha, tanto a CNTE como o sindicato, a gente está fazendo uma programação junto com a Central Única dos Trabalhadores, como em Rondônia. A gente já fez vários atos, a gente não está chamando para um dia de paralisação. O dia 6 de julho é um dia de lançamento da Jornada Nacional pelo PNE, Piso e Carreira. Então vai acontecer atos em todo o país. Então a gente está convidando todos os profissionais da educação que nesse dia 6 esteja com a gente. A gente ainda não tem toda a programação, Adécio, porque essa programação, quem está responsável por ela é a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Mas nós vamos pegar essa programação, vamos pregar nas escolas, no site do Sintero a gente vai colocar essa programação e nós vamos estar dentro desse dia da CUT aqui em Rondônia. Como lá em Brasília a CNTE vai estar junto, em cada estado do país. Nesse dia vai ser o lançamento de uma jornada. O que é uma jornada? São vários eventos durante todo o segundo semestre que tanto a CNTE está puxando pela aprovação do Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Então, o PNE o que é? É o Plano Nacional de Educação. E nesse ato da CUT, na pauta está o Plano Nacional de Educação. Claudir, na próxima semana também vai acontecer a grande esperada publicação do decreto da transposição, que vai dar início à transferência dos servidores para os quadros da União. Qual a expectativa do Sintero com relação a essa transposição? Olha, a gente está com muita expectativa, né? Na verdade, Adécio, a gente vê a conclusão de uma luta de muito tempo, né? E agora está todo preparativo, aí tem uma comissão de sindicatos, junto com o governo do estado, junto com os partidos, com a Assembleia, com todos os poderes, para organizar o estado para receber a presidenta. Primeiro, é uma grande honra receber a presidenta da República em Rondônia. Primeiro, porque ela não vem uma agenda só para assinar a transposição, ela vem uma agenda para a hidrelétrica da Rio Madeira, aí, na questão da divisão do rio, mas é uma honra, né? Os sindicatos, todos organizados, nós vamos estar presentes nesse ato, né? E a nossa preocupação, e esperamos que também seja nomeado logo rapidamente a comissão, porque o que interessa para a gente agora é a comissão que vai analisar os processos. Toda semana a gente está lá na SEAD, na nossa comissão, que a gente faz parte, na comissão governamental, os processos estão todos prontos, né? Grande parte do processo, está faltando poucos documentos, todo o levantamento pronto e aguardando que assim que a Dilma assine, seja nomeada a comissão do Ministério do Planejamento e comece a fazer o trabalho. Nós tivemos o prazer de conversar com essa simpatia que é a Claudir Mata, presidente do Sintero. Claudir, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. A gente é que agradece esse espaço.